Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver esse problema aqui da equação do calor. Ele é um problema não homogêneo por causa desses dois valores aqui, né? Então vamos primeiro olhar o que é esse problema. Bom, eu tenho aqui a equação do calor, né? Então eu tenho uma barra, o x varia de 0 até 30, né? Então o comprimento da barra é 30, né? Então eu tenho aqui a minha barrinha, né? Aqui x igual a 0, aqui x igual a 30. E em termos da temperatura, então, para t igual a 0, né, que é a temperatura inicial dessa barra, essa temperatura então é dada por essa função aqui. Tá? Então, para x igual a 0, eu vou ter 60. Né? Então, aqui, para x igual a 0, a temperatura da barra é de 60 graus. E à medida que o x avança, né, até x igual a 30, quando eu colocar x igual a 30 aqui, eu vou ter 0. Então, aqui nessa outra extremidade, a temperatura é de 0 graus. E aí eu vou ter um decrescimento linear, né? Então, eu vou ter mais ou menos isso daqui. Esse é o gráfico da temperatura da barra, né, de 0 até 30. Então, aqui nessa extremidade, 60 graus. E vai decrescendo linearmente até 0 graus na outra extremidade. Então, essa é a temperatura inicial e a temperatura nos extremos. Então, aqui como não é homogêneo, né? Eu tenho que o de 0t igual a 20, então aqui em x igual a 0, a temperatura agora vai ser 20, e em x igual a 30, né, que é isso daqui, a temperatura é 50. Então em x igual a 30, a temperatura vai ser mais ou menos aqui, né, que é 50 graus. Tá? Então, como é que vai ser o comportamento, né, da temperatura dessa barra com essas condições? Eu tenho essa temperatura inicial da barra, e aí depois, né, para t igual a 0, e aí depois, para t maior do que 0, essa extremidade da barra vai ter uma temperatura fixa de 20 graus, e essa outra extremidade vai ter uma temperatura fixa de 50 graus. Tá? Então, a gente viu, né, que, bom, se eu tenho essas temperaturas aqui, né, elas são fixas, eu vou ter a minha temperatura estacionária, que vai ser simplesmente essa reta aqui. Tá? Então, a temperatura da barra vai passar dessa coisa em vermelho aqui para essa curva aqui, que vai ser a temperatura estacionária. Então, a gente viu também, né, que para resolver o problema não homogêneo, a gente vai definir uma função w de x, né, como sendo essa minha função u, menos uma função v de x, que é justamente essa temperatura estacionária aqui. Então, isso daqui é u de xt. E essa temperatura estacionária, a gente viu como encontrar, isso vai ser simplesmente x mais 20 nesse caso. Né? X mais 20. E para x igual a 0 eu vou ter 20, para x igual a 30 eu vou ter 50, né? E aí a gente viu que fazendo essa substituição aqui, né, a gente vai chegar então no problema, né, que é wx, x igual a w de t, né, para 0 menor ou igual que x menor ou igual que 30 e t maior do que 0. As condições de contorno agora vão ser homogêneas, né, então w de 0t, isso daqui é igual a w de 30t, isso daqui é igual a 0, né, para qualquer t maior do que 0. E a condição inicial agora vai ficar w de x 0, isso daqui vai ser u de x 0 menos esse meu v de x, né? U de x0 é essa função aqui, então isso é 60 menos 2x, menos v de x, que é x mais 20, então isso daqui é menos 2x menos x, então menos 3x, e 60 menos 20, isso é 40. Então agora eu tenho que resolver esse problema do calor aqui, homogêneo com essa condição inicial aqui. Então a gente viu, né, que para resolver esse problema a gente vai utilizar separação de variáveis, então a gente vai supor que essa minha função w que eu quero encontrar, ela se escreve como um produto de uma função x, né, que depende só de x, e uma função t, que depende só de t. Então, quando a gente faz isso, né, bom, a derivada segunda de w em relação a x vai ser simplesmente x em duas linhas, vezes t,
né? Derivada em relação a x vai ser a derivada dessa função aqui. E a derivada de w em relação a t, isso vai ser, bom, x de x é constante em relação a t. E aqui eu vou ter t' de t. Tá? Então, né, dessa primeira equação aqui, eu tenho que wx igual a w de t. Então, eu tenho que x, duas linhas de x vezes t. Isso daqui é igual a x de x vezes t' de t. Aí se eu passar esse x para cá e esse t para cá, então eu vou ter x duas linhas sobre x igual a t' sobre t. E aí de novo, né, como isso daqui depende só de x, isso daqui depende só de t, e eu tenho essa igualdade, então eles têm que na verdade ser uma constante, né? Então daqui a gente tira que x duas linhas é igual a lambda vezes x. E eu tiro que t' é igual a lambda vezes t, tá? Na verdade aqui eu vou supor que é menos lambda, porque aí essa equação aqui vai ficar x duas linhas mais lambda x igual a zero, e essa daqui vai ficar t' mais lambda t igual a zero, tá? Então, né, através da separação de variáveis, eu transformei essa equação diferencial parcial em duas equações diferenciais ordinárias. Então, agora dessa primeira equação aqui, tá? Eu tenho, então, né, x duas linhas mais lambda x igual a zero. E aqui também eu vou ter as condições de contorno, né, que são essas duas condições aqui. E isso vai se resumir, então, né, a gente viu, isso vai se resumir a x de 0 igual a zero e x de 30 também igual a zero. Então, isso daqui é um problema de valor de contorno, né? E a gente viu que para esse problema aqui, tá? Se vocês não se lembrarem, deem uma olhada nesse vídeo aqui, né, que a gente fala sobre problema de valor de contorno. As soluções desse problema vão ser, bom, né, eu só vou ter solução não trivial quando o meu lambda for igual a n ao quadrado, π ao quadrado sobre 30 ao quadrado, né, que é o meu alto valor, né, vou colocar aqui lambda n. E para esse caso aqui, as minhas soluções, né, xn de x, isso daqui vão ser seno de nπx sobre 30. Tá? Então, esse problema de valor de contorno tem essas soluções aqui e, claro, né, para cada n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, se eu olhar para o meu segundo problema, né, tenho essa equação diferencial aqui, então t' mais lambda t igual a zero. Bom, esse lambda eu já sei quem é, né? Ele é isso daqui para cada um desses valores de n. Então, eu tenho t' mais, bom, lambda n vezes t igual a zero. E a solução dessa equação diferencial aqui, eu sei, né, que é t de t, e isso daqui é igual a e na menos lambda n vezes t. Então, ou seja, né, de novo, para cada n eu vou ter uma solução, então eu vou colocar um índice n aqui na minha solução t. Isso daqui vai ser igual a e na menos n ao quadrado, π ao quadrado sobre 30 ao quadrado, vezes t. Aí de novo, para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, isso daqui implica, né, que para cada n eu vou ter uma solução, né, que vai ser o produto dessas duas funções aqui. Então, isso vai ser seno de nπx sobre 30 vezes e na menos n ao quadrado, π ao quadrado, t sobre 30 ao quadrado. Tá? Essas aqui, então, são as minhas soluções fundamentais. E pelo princípio da superposição, né, a minha solução w de xt, isso daqui vai ser, então, né, o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 a n, vezes essas soluções aqui, né? Seno de nπx sobre 30, vezes e na menos n ao quadrado, π ao quadrado, t sobre 30 ao quadrado.
tá? Então, essa daqui é a minha solução geral, né? E agora, finalmente, a gente vai utilizar a condição inicial, né? A minha condição inicial é essa daqui, né? Que u de x, w de x e 0, né? Quando t igual a 0, isso daqui é menos 3x mais 40. Melhor, é menos 3x mais 40. Então se eu fizer isso, se eu colocar t igual a 0 aqui nessa expressão, esse exponencial aqui vai ficar n a 0, que é 1. Então eu vou ter simplesmente, né, o somatório de n igual a 1 até infinito, a n seno de n πx sobre 30, e isso daqui é igual a menos 3x mais 40. Então, para ter essa igualdade, bom, isso daqui vai ter que ser a série de Fourier seno de menos 3x mais 40. E aí, se eu calcular essa série, né, a gente já viu como fazer isso, tá? Tem um vídeo aqui também explicando, né, resolvendo essa questão aqui. A gente vai encontrar, então, né, fazendo as continhas, a gente vai encontrar que o meu AN ele vai ter que ser igual a 10 sobre nπ multiplica 10 cosseno de nπ mais 8. Então, portanto, a minha solução w de xt, eu não vou fazer essas continhas aqui, então a minha solução w de xt, isso daqui vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito, de 10 sobre nπ, 10 cosseno de nπ mais 8 vezes seno de nπx sobre 30 vezes n menos n ao quadrado, π ao quadrado, t sobre 30 ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a minha função w, e aí, portanto, a minha função u, né, de xt, que era do meu problema original, isso daqui vai ser w de xt e mais, se eu isolar o u aqui, vai ficar w mais v, e o v então é x mais 20. Então aqui vai ficar w, que é essa série aqui, mais x mais 20. Tá? Então essa daqui é a solução desse problema da equação do calor. E agora a gente vai dar um pulo aqui no Desmos para ver então como é que tá funcionando essa solução. Tá? Então aqui, como eu disse, né, eu tenho a minha barra, né, de 0 até 30, comprimento 30, aqui em 0, né, a temperatura inicial aqui é 60 e vai decrescendo até 0, e depois eu vou ter as condições de contorno, né, que é em x igual a 0 a temperatura vale 20, e em x igual a 30 a temperatura vale 50. Né? Então como é que vai dar essa troca de temperatura? Então aqui eu tenho a temperatura final, né, a temperatura estacionária, e aqui eu coloquei a solução que a gente encontrou. Tá? Então, claro, aqui eu tenho para t igual a 0, né? Então ela vai ter esse comportamento aqui. E eu também estou utilizando só 50 termos do meu somatório. Tá? Então vai ser isso daqui, né? Uma aproximação. E aí, à medida que o t começa a avançar, a minha temperatura ela vai então tendendo a essa temperatura estacionária e isso vai acontecer dessa forma aqui. Tá? Então, de novo, né, à medida que o T avança, essa temperatura no começo ela vai ter uma mudança muito brusca, porque eu tenho essa diferença brusca de temperatura, né? Aqui a barra tinha 60 graus e aí de repente essa temperatura é 20, e aqui a barra tinha 0 graus e de repente a temperatura fica 50. Então no começo eu tenho essa mudança brusca, mas depois, à medida que o tempo passa, essa mudança vai ficando cada vez mais suave até a gente chegar, então, se aproximar da temperatura estacionária.